Bom, boa noite a todos, boa noite os internautas que nos acompanham pela Web Rádio Fraternidade. É uma alegria, é um prazer poder abordar esse tema fundamental, sobretudo nos dias de hoje em que nós percebemos que a sociedade passa por momentos desafiadores. Joana de Ângeles vai nos dizer através de Divaldo Franco que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E quando observamos que a sociedade parece ruir, é necessário cuidar da base. E a base, como ela nos diz, é a família. Então é através do casamento que iniciam-se novas famílias que compõem essa sociedade ampla e heterogênea que nós observamos ao redor do mundo. Mas antes de falarmos necessariamente de casamento, é bom lembrarmos de uma questão do Livro dos Espíritos, para iniciarmos a nossa conversa. Que Allan Kardec pergunta: qual é a finalidade da encarnação? Ou seja, para que estamos encarnados? E os Espíritos respondem a Kardec que Deus lhes impõe a encarnação para atingir a perfeição. Ou seja, todos nós estamos encarnados ou nos encarnamos várias vezes para um dia sermos perfeitos. Nunca é demais lembrar que perfeição absoluta só Deus, mas nós atingiremos uma perfeição relativa. Então nós estamos fadados todos a sermos um dia perfeitos. E para que atinjamos esse alvo, nós temos as encarnações. E dentro das encarnações, nós viveremos, como nós já vivemos muitos de nós, experiências das mais diversas. Dentre elas, o próprio casamento. E é bom lembrar que ao longo da história da humanidade, o casamento não esteve sempre vinculado à história humana. Tivemos épocas em que não tinha casamento. E Allan Kardec pergunta também no Livro dos Espíritos, na questão 695. Perguntou para eles então, o que pensar, ou seja, o que deveríamos entender do casamento? Isto é, da união permanente de dois seres. Seria isso contrário à lei natural? Kardec pergunta: o casamento é contrário à lei divina? E Kardec coloca uma ressalva interessante: casamento, vírgula, quer dizer a união permanente de dois seres. Kardec não pergunta união permanente de um homem com uma mulher. Ele coloca dois seres. E ele coloca apenas dois, porque ainda temos culturas no mundo, povos, que ainda praticam a poligamia, que é a união permanente de 3, 4, 5, 6 seres. Nós temos irmãos religiosos aí que, às vezes, eles casam com 5, 6, e a coisa faz parte da cultura. Então, se vocês pensam que ter um marido só, uma esposa só dá trabalho, imagina ter 4, 5, 6. Imagine quando tiver um casamento. Se as suas 5 esposas for madrinha. Já pensou? 5 salão, 5 vestido? O negócio é um pouco mais complicado. E os Espíritos respondem que o casamento nesse formato, ou seja, da união de dois seres, da monogamia, isso é um progresso na história da humanidade. É um progresso que os outros povos um dia alcançarão, porque todos nós somos regidos pela lei do progresso, que é uma lei divina. Então, mais cedo ou mais tarde, o mundo inteiro compreenderá e praticará o casamento como união permanente de dois seres. Agora, nesse ponto, é bom dizer que eles falam que o progresso é para a humanidade da criação da instituição casamento. Porque aqui nós aprendemos, talvez, a praticar uma das 10 leis divinas que vieram através de Moisés, que é a do não adultério. Porque eu aprendo que eu devo ser fiel a esse outro ser que está comigo,
que caminha nesta encarnação ao meu lado. Então aqui é um princípio básico do não descumprimento dessa lei para o próprio progresso agora do casal, ou do indivíduo que faz parte desse casamento, dessa união afetiva. Então é importante ressaltar também que não implica dizer que quem esteja casado esteja vivenciando um progresso. Há inúmeros casais que se comprometem gravemente na encarnação enquanto estão casados. E há inúmeros casais que fazem do casamento ali uma ponte para um progresso muito bonito, espiritualmente falando. E há indivíduos que não se casaram, mas que também progridem, direcionando as energias sexuais, que são energias da vida, para outras finalidades. Como tivemos Chico Xavier, como temos Divaldo Franco, Leon Denis, tantos outros missionários, ou tantos outros seres anônimos que estão à nossa volta, que não são missionários na acepção da palavra, mas que, apesar de não estarem casados, conseguem direcionar a sua energia, o seu trabalho, a sua atenção, para inúmeras atividades de caráter coletivo. Então não é o fato de estar ou não estar casado que seja um diploma de progresso. Ah, você casou, progrediu. Não. A questão é como eu me comporto enquanto parte do casal. Porque aqui há um detalhe curioso, que também o casamento nos proporciona. É um momento em que eu deixo de pensar apenas no eu, para compartilhar a convivência com o outro, compondo assim o nós. E qual que é o maior problema da humanidade hoje? Não é o egoísmo? E quando eu caso com outro, eu obrigatoriamente sou convidado a trabalhar o egoísmo, de entender que não é apenas a minha vontade que deve prevalecer sobre a do outro, que não é apenas a minha opinião, que não é apenas os meus desejos, mas aqui uma comunhão, aqui o nós, que aí é onde nós trabalhamos de fato o egoísmo e praticaremos o amor em direção ao outro, é onde esse nós deve falar em relação às atitudes de cada um. Então é importante pensarmos nisso, mas quando também falamos nesse nós, nunca é demais ressaltar algo que a psicologia vem trabalhando muito bem, de que é que quando nós casamos, onde eu e você constituem o nós trazemos para dentro daquele novo lar outros seres. E eu não falo de amantes, não. Eu falo de outros indivíduos que são nossos pais, que não vêm compor fisicamente o nosso lar, mas inconscientemente nós os trazemos através dos nossos comportamentos. Quantas vezes não vemos casais em que nos primeiros anos, no primeiro período em que estão juntos, há uma dificuldade de relacionamento, e não raras vezes, às vezes o marido diz para a esposa: oh, você está igual à sua mãe. E ela diz para ele: você está a cópia do seu pai. Aqui há um movimento inconsciente. Não é que o indivíduo queira se comportar igual ao pai, ou ela queira se comportar igual à mãe. É um movimento que ele não consegue controlar, nem ela. Porque eles ficaram 20 anos, ou 30 anos, 40 anos, o tempo que foi, como dependentes dos pais, convivendo o tempo todo com eles, e aprendendo pelo exemplo, pela vivência, que é a maneira mais forte que se tem de educar. Francisco de Assis tem uma frase atribuída a ele que fala que as palavras até convencem, mas é o exemplo que arrebata as multidões. E quando se fala de exemplo, é muito importante lembrar a nós que temos filhos, nós somos exemplos inconscientes a eles. Provavelmente repetirão no futuro coisas que nós fazemos no hoje, no aqui e no agora, de frente a eles. Então é importante lembrar que nós aprendemos com os pais e repetimos agora no novo lar comportamentos bons, interessantes, mas alguns comportamentos que não são tão interessantes assim. E é necessário agora o autoconhecimento, essa autoanálise, para que nessa avaliação eu possa entender o que
agrega, o que contribui para a harmonia do casal e o que contribui para a desarmonia desse mesmo casal. Aqui vale destacar, nós somos seres reencarnados, trazendo conosco também as nossas virtudes e as nossas mazelas. Não quer dizer que repetiremos todos os comportamentos vistos com os pais. Porque nós somos seres que não fomos criados por eles. Como diria lá um poema do Gibran Khalil Gibran, né? Vossos filhos não são vossos filhos. Não vieram de vós, mas através de vós. Quer dizer, não são dos pais, apenas passaram pelos pais. Mas nós então somamos aquela bagagem que nós trouxemos daquilo que nós somos, agregando aquela convivência com os pais, e agora nós despejamos boa parte disso no casamento. Então é importante dizer isso, para que nós tenhamos até um pouco mais de misericórdia, de paciência, de entendimento com o que o outro pratica, sobretudo nesse primeiro período do casamento. Há muitas, às vezes, coisas banais, às vezes coisas do dia a dia, que a gente pensa, William, mas que bobagem é essa falar numa palestra? Só que a gente para analisar e vai ver que muitas relações se desgastam por pequenas coisas, por pequenos detalhes. Qual mulher nunca ficou irritada do marido chegar e jogar a toalha molhada em cima da cama? E é natural que ela, às vezes, tenha um cuidado maior e o repreenda. Só que, coitado, acredita, ele não fez por querer. Aquilo é um automatismo. É algo que ele praticou ao longo de 20, 30 anos na casa dos pais, porque viu o pai fazer igual. E não vai ser com um dia, uma noite, uma semana ou um mês, que ele vai corrigir esse comportamento de décadas. Então aí entra a paciência. Olha, quem está jogando aqui não é meu marido, é o pai dele através dele, né? É como se o marido fosse o médium do pai agora, né? É um intermediário. Mas não serve de desculpa para que ele se esconda por trás da figura paterna e continue eternamente fazendo as coisas que desagradam a esposa. Mas, ao mesmo tempo, é um convite para que ela o auxilie, o eduque. Esse é o papel do casamento. É de um auxiliar o outro. Porque ele não faz isso de caso pensado. Do tipo assim, hoje tomei banho, eu sei que a minha esposa se irrita quando eu jogo a toalha em cima da cama, eu vou jogar para irritar. Ele joga. É o comportamento. E aí a esposa vai lá e o educa uma vez, o educa 2, 10, 30 vezes, 40 vezes. E ela fala, já te falei isso 100 vezes, você não aprende. Mas ele fez isso antes 5.000 vezes. Aí é que entra a persistência de ambos, nela em ajudá-lo e ele em se ajudar. E entender que aqueles comportamentos que ele aprendeu em casa, que não são interessantes ao casamento, precisa ser modificado. E não é para ter raiva dos pais, porque às vezes a gente começa a perceber e analisar, poxa, eu estou me comportando igual meu pai, ou igual minha mãe. Não é para ter raiva dos pais também, porque o pai não fez isso para que o filho replicasse no seu novo lar. O pai não chegou para o filho e falou, meu filho, o mesmo caso a toalha. Quando você casar, você vai pegar a toalha molhada, vai jogar na cama, que é para irritar a sua esposa. Algum pai já falou isso para os filhos? Alguém já ouviu isso do pai? Não. Ele, sem querer, educou desse jeito. Sem querer. Agora, do mesmo jeito que tem essas repetições de coisas banais do dia a dia, há repetições de coisas mais graves. Uma criança, um adolescente que aprende em casa que agredir a mãe é normal, ele pode, no casamento, diante de uma discussão, partir para agressão física, achando que aquilo é normal. Se ele cresceu vendo o pai com vício, chegando em casa alcoolizado, com marcas de batom, com sinais de que cometeu adultério, e às vezes até o pai assume para a família que adultera a própria mãe, ou vice-versa, ele cresce, porque, poxa, meus pais, normalmente a gente tem os pais como se fossem deuses na terra. Se o meu pai e a mãe faziam isso, então ele replica.
E às vezes ele tem comportamentos semelhantes e que precisa, em casos mais graves, como agressão, como alcoolismo, de tratamentos que não apenas a esposa o auxilia, mas tratamentos psicológicos, tratamentos aí especificados para aquela problemática, para aquela doença que ele traz consigo. Então é necessário entender que no casamento há aqui uma diversidade de comportamentos que não diz relação apenas ao que o indivíduo gostaria de cometer. Por isso a doutrina espírita é uma doutrina que nos convida ao autoconhecimento, à transformação moral, para que eu não me acomode com aquilo que eu já sou, mas que eu procure ser a cada dia e a cada momento um ser humano melhor e, por consequência, um marido e uma esposa melhor um para o outro. Mas há um outro ponto doutrinário que se faz necessário refletir. A doutrina espírita nos diz que nós estamos num mundo de provas e expiações. E esse mundo, na medida em que ele avança, ele vai tendo as suas transformações nas instituições, as suas transformações de ordem material, mas também do tipo de indivíduo, de espíritos que o habitam. Mas no momento que nós temos por hora é um mundo de provas e expiações, numa transição para a regeneração que ainda não chegou. Agora tem duas notícias ruins. Mundo de prova e expiação quer dizer que nós temos espíritos mais próximos do início da sua jornada do que do objetivo final, que é a perfeição. Kardec separa numa escala de 5 tipos de mundo, que é para facilitar o nosso entendimento. Nós estamos no segundo nível, ou seja, mais próximos do início. E os espíritos que aqui habitam também mais próximos do começo. Aí é a notícia ruim, eu sinto muito, mas vocês não são anjos. Outra notícia ruim, o seu marido e a sua esposa também não é um anjo. Todos nós, em maior ou menor escala, trazemos dificuldades. Trazemos orgulho, trazemos egoísmo, vaidade e todas as paixões que nos prendem a esse tipo de mundo. Portanto, meus amigos, é interessante saber que o ser que está ao nosso lado não é perfeito. E que nós também não somos. Porque muitas vezes nós cobramos do outro aquilo que nós não temos capacidade de doar ainda. Muitas vezes exigimos do parceiro, do cônjuge, algo que é o espelho daquilo que nos falta. Como diria o Cristo, né? A gente às vezes vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está no nosso. Já fui convidado a mediar alguns conflitos. Alguns casais estavam passando por crises, e quando a gente às vezes conversa com um casal que está na crise, é muito interessante o comportamento. Que você conversa com um, o que aconteceu, meu amigo, minha irmã, e ela vai falar dele apenas coisas ruins. Aí eu penso, poxa vida, é um espírito umbralino, né? É daquele que vem do umbral, não dá uma melhoradinha no nosso lar e desce na terra para provocar. E aí eu falei, você, minha irmã? Não, eu estou tranquila, eu faço o possível para a relação dar certo. E eu penso, é Jesus reencarnado, né? Jesus voltou já. O pessoal fala que ele vai voltar, voltou, hein? É ela. E eu falo, vou conversar com ele agora, né? Aí eu vou na outra parte. Faço ali o meio de campo, vou conversar com ele, aí eu fico em dúvida, qual que é Jesus, qual que é o umbralino, porque agora ele me parece Jesus e ela me parece ser o umbral encarnado. E a gente pensa, qual que está certo e qual que está errado? Quando a gente analisa que todos nós trazemos dificuldades, trazemos algo a ser melhorado para essa encarnação, nós concluímos que num conflito conjugal é muito difícil que haja apenas um errado e apenas um certinho. É muito difícil, não podemos generalizar. Mas é muito complicado imaginar que haja um anjo numa relação e haja um demônio na relação. E quando você vai conhecer a fundo, conversar com as pessoas, os familiares próximos, você vai ver que, às vezes, eles se merecem.
Às vezes os problemas que eles vivenciam é porque digamos, é a tampa da panela do outro. Um é aquilo que o outro precisa para entender, para caminhar, para aprender e progredir. Então é necessário que nós analisemos essas coisas para o próprio bom convívio. Porque se eu me coloco na posição de uma cobrança exagerada em relação ao outro, o outro às vezes pode se ver também no direito de cobrar e ficar um casal apenas cobrando às vezes aquilo que deveria ele fazer a mudança. Tem uma frase do Gandhi que ela pode ser tomada em vários aspectos, inclusive no casamento. Quando ele fala, seja a mudança que você gostaria de ver. Então, se eu gostaria de ver meu marido ou minha esposa comportando assim, daquele jeito, comporte-se inicialmente desse jeito. Talvez a modificação, a mudança na conduta, possa despertar no outro mais do que através das palavras. Mas é importante analisar se aquilo que eu condeno no outro não existe em mim numa maior proporção. Tem uma história muito interessante, talvez vocês já ouviram ela várias vezes, mas é sempre válida contá-la. Dizem que certa vez um marido e uma esposa viviam apenas os dois numa casa, e o marido percebeu que a esposa estava surda, perdendo a audição. Ele, preocupado por muito amá-la, ele pensou, poxa, eu vou a um médico, ver qual a maneira em que eu possa ajudá-la, em que eu possa, quem sabe, chamá-la para ir a um médico também, olhar. E assim ele fez. Foi a um consultório médico. Lá ele então disse, olha, estou preocupado com a minha esposa porque ela só me responde quando... Mas como que eu vou descobrir essa distância? Ele, olha, faça um teste. Chegue na sua casa, disfarçadamente, a cumprimente, quando ela estiver entretida fazendo alguma coisa, algum trabalho, e afaste-se 10 passos dela, proporcionalmente 10 metros, e diga uma frase que exigirá uma resposta simples. E caso ela não escute, você vá se aproximando, até você ter a noção exata de qual a distância em que ela te ouve. E assim ele fez, chegou em casa, a esposa fazendo almoço, ele pensou, olha, é um momento ideal. Ele está aqui nas panelas, aqui vai dar certo. Chegou, a cumprimentou com um beijo, carinhoso que era, se aproximou e começou a contar os 10 passos. Ficou distante dela e então perguntou para ela, bem, o que tem para o almoço hoje? O que tem para o almoço hoje? Silêncio. Nada foi ouvido. Então ele se aproximou 2 passos, perguntou novamente, bem, o que tem de almoço hoje? Nada foi respondido. Nada foi ouvido. E ele aproximou pela 3ª vez, sem respostas, até que ele ficou a 1 passo dela. E perguntou, bem, o que tem para o almoço hoje? Ela disse, meu amor, já te falei 4 vezes. Hoje é arroz, carne de vaca e salada. O surdo não era ela, era ele. E assim somos nós na relação. Às vezes acusamos o outro de um comportamento, enquanto na verdade o problema está conosco. Então essa história ela tem inúmeras reflexões, mas uma delas é essa. É para que o casal, quando ele apontar muito o dedo para o outro, imaginando que o outro é o problema da relação, que o outro apenas é que causa desgaste, que ele analise e observe como eu estou me comportando diante da relação. Lembrando que não existe vitorioso ou derrotado numa discussão do casal. Às vezes nos vangloriamos, hoje eu briguei com a esposa e eu ganhei. Mas quando um ganha na relação, o outro perde. E se um perde, o casal perde. De que vale ganhar inúmeras vezes uma discussão, sendo que o outro, derrotado inúmeras vezes, daqui a pouco não aguentará e às vezes decide por abandonar o casamento. Então não é saber quem ganhou ou quem perdeu, mas é entender se o casal saiu mais fortalecido daquele conflito,
que nasceu, às vezes, por questões, como disse, banais. Então, é importante analisarmos essas questões, analisar também que existem inúmeros problemas, por exemplo, a falta de diálogo. Meus amigos, a falta de diálogo, sobretudo nos tempos modernos, tem sido uma frequente nas discussões, nas relações. Um dos motivos é que, muitas vezes, não aprendemos a nos abrir. Desde a infância, vemos uma introspecção, com a dificuldade de expressar o que sentimos, com a dificuldade de dizer ao outro, não concordei, não gostei. E muitas vezes vamos represando aquelas discordâncias na relação, sem colocá-las para fora, e às vezes depois nos implodimos. De tanto armazenar aquelas questões todas, e por não sabê-las colocar para fora, às vezes colocamos-las de uma maneira atabalhoada, que fere e magoa o outro, e compromete e adoece ainda mais a relação. Hoje, nos tempos aí de internet, de redes sociais, que é maravilhoso, mas é importante saber usar, porque senão eu começo a comunicar com a minha esposa, com meu marido, dentro de casa, via WhatsApp. A janta está pronta, o almoço está pronto. Vamos sair? Não vamos sair? Vai para o centro hoje ou não vou? Dentro do lar. A gente usando rede social para conversar. Então é necessário ter um cuidado com relação a isso. Praticar essa questão que não é fácil, de colocar aquilo que sente, repito, para fora. Se for necessário, buscar tratamento com psicólogos, com psicoterapeutas, para que aprendamos a exteriorizar aquilo que está em nós e que, às vezes, por não colocar para fora, ou nos adoece, ou adoece a relação. Mas quando se fala em dialogar, é dialogar sem cerimônia. Porque, às vezes, nós mesmos criamos tantas dificuldades para gestos simples. A gente, às vezes, chega em casa, isso é mais de prática da mulher, né? Ela fala assim, hoje nós teremos uma conversa. O marido é prático, né? O homem é mais prático. Fala, então, pode falar. Mais tarde. Aquilo para o homem é uma tortura, gente. Vocês não sabem o que isso é para um homem, esse negócio mais tarde. E às vezes nós criamos, vai dormir no sofá, né? E às vezes nós criamos um rito desnecessário para coisas simples. Para coisas que poderiam ser resolvidas com pequenas palavras, com poucas coisas. E às vezes nós homens também temos dificuldade não apenas de expressar o que nós sentimos, mas expressar carinho, expressar um cuidado, um afeto ao outro, e ainda mais quando nós dizemos, mas eu já sou casado. Para que falar que eu amo? Para que dar presentes? Para que lembrar datas especiais? Então, Raul Teixeira fala, né, que o amor também se alimenta do que ouve e do que vê. Não é porque ela me ama e me ama de qualquer jeito, mas o amor pode adoecer, como adoeceu em muitas relações. Por que alguém se separa se antes era um amor que dizíamos loucos? Que se separou é porque esteve junto antes. Se esteve junto antes é porque tinha o amor. Por que agora não o tem mais? Porque adoeceu. Permita-me narrar um episódio particular, mas que nos trouxe muitas lições, sobretudo para mim. Certa vez a minha esposa amanheceu ao meu lado, como sempre, né? E notei que amanheceu normal, bem-humorada, mas que alguns minutos depois, o humor que estava antes acabou. Eu pensei, poxa, o que eu fiz, né? Eu mal acordei, fui escovar os dentes, voltei já. Eu pensei, será que ela está incorporada? Será que é um obsessor que já se vinculou mentalmente a ela? Mas aí eu tentei puxar conversa e ela, quanto mais o dia passava, né, nós trabalhávamos juntos, mais mal-humorada ela ficava sem que eu nada tivesse feito. Chegou no final do dia, estávamos praticamente, né, trocando palavras assim, monossílabas, né? Pouquíssimas palavras, sim, não, ok, tudo bem. E eu tentando dizer, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Eu falei, tudo bem, não aconteceu nada, deixa para lá, né? Eu deixei para lá. Chegou o outro dia, amanheceu muito pior do que antes. Falei, meu Deus,
Eu fiz tanta prece à noite para que amanhecesse sem obsessão, tudo tranquilo, sem nenhum problema. Amanheceu pior. E quanto mais o dia passava, pior ficava. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu fiz? Porque a mulher tem hora que exige de nós, homens, mediunidade de adivinhação, né? Ela não conta. E ela falava assim para mim, você sabe. Eu, olha, se eu soubesse, eu não perguntava, né? É uma premissa básica, né? Eu não estou perguntando aqui à toa, né? E eu insistindo, o que eu fiz, o que eu fiz? Ela, não. E ela falava, o problema é o que você não fez. Eu falava, meu Deus, agora além de eu preocupar o que eu fiz, o que eu não fiz. E passaram-se 2 dias, 3 dias. E aí eu, por fim, falei, larga para lá. Daqui a pouco ela cansa e vem, né? E passou. Até que deu quase uma semana. Na ocasião, nós éramos católicos e tínhamos o hábito de fazer o terço uma vez por mês, sempre na casa de um parente, um familiar. E coincidiu que naquele mês seria na minha casa. Eu preocupado, como é que eu vou receber meus familiares sem conversar com a minha esposa? A gente fica preocupado com as aparências, né? O que o pessoal vai pensar se perceber que eu e ela estamos, nós falávamos na época, de mal um do outro. Mas tudo bem, minha preocupação era com ela, porque eu falei, eu consigo fazer cara de paisagem, né? Você dá um sorrisinho, faz cara de que está tudo bem, no fundo não está, mas você faz de conta que está. E então começou a chegar um, chegou outro olhando para ela, né? E ela tranquila. Eu percebi que o problema era comigo, que não era com os meus familiares também, né? E aí chegou na hora de fazer o ritual ali do terço, fizemos uma roda, como de costume, e cada um normalmente, quando se sentisse à vontade, fazia um pedido, um agradecimento, e passava então para as Ave-Marias, como é de costume do terço católico. Eu sempre gostei de falar pouco, né? Vocês percebem. Eu sempre pedia, agradecia, e fazia quase uma palestra no terço. Mas naquele dia eu falei, eu não estou bem, né? Ficar também pedindo, agradecendo aqui, deixa para lá, não vou ficar caladinho aqui no meu canto. Aí quando eu olho, a minha esposa levanta o dedo, que nunca havia falado nada. Quando ela levantou o dedo, eu falei, meu Deus do céu. Agora ela incorporou mesmo, né? Agora é um benfeitor ali, é Bezerra, é algum que incorporou, não pode. Ela não levantou o dedo nunca, né? Ela levantou o dedo, o pessoal passou a palavra para ela, também assustados. Ela falou, não, eu só queria agradecer a Deus, porque essa semana eu mais o William completamos mais um ano de casado. E eu queria agradecer pelo marido maravilhoso que eu tenho, né? Meus amigos, eu tinha esquecido do casamento, do aniversário de casamento. E aí eu fui entender, né, por que ela estava, então, naquela semana, e com razão, de certo modo, emburrada. E aí, eu lembrei que na aliança já avisa para a gente quando esquece, né, tem lá a aliança que é para lembrar. Então eu lembrei agora que eu não posso esquecer mais. Por quê? Isso gerou uma dor no casal. E todas as dores, independente se são no corpo físico ou na relação conjugal, elas têm um propósito, nos trazer aprendizados. Então o aprendizado foi, não esqueça mais, que fique a lição. Então tem que ficar muito claro isso para nós, que se de todas as discussões, de todos os conflitos, nós extrairmos algo pro casal, nós não apenas superamos aquele conflito, aquele desajuste, como crescemos enquanto casal. Mas se ao mesmo tempo acontece um conflito, e eu não lhe dou a devida atenção, ele se repetirá. Agora numa dosagem maior. Todas as vezes que eu não aprendo com a dor, ela volta num grau ampliado. De modo que, quase sempre, os divórcios, não generalizando novamente, os divórcios não acontecem por causa da última briga, mas por uma somatória de discussões que culmina, no fundo, com uma separação. Então é importante, cada vez mais, valorizarmos o diálogo. Mas há um outro ponto que eu gostaria de lembrar novamente Khalil Gibran, quando ele fala do casamento, quando ele fala, amai-vos um ao outro, mas não façais do vosso amor uma prisão. Porque muitos de nós imaginamos que certidão de casamento é uma certidão de posse, em que eu quero anular o outro. Não anular no sentido físico, mas anular a vontade, anular a personalidade do outro, anular aquilo que ele é. Lembrando que não é a diferença que atrapalha o casamento. Porque ela muitas vezes é aquilo que vai trazer
uma contribuição ao mesmo. Fala, eu separei porque era muito diferente. Não, às vezes você separa porque era muito igual. Como tem a frase, 2 bicudos não se beijam. Se nós somos diferentes, mas sabemos conduzir as diferenças, agrega, cresce. Já pensou um arco-íris com a mesma cor? Não seria arco-íris. É a diferença das cores que o torna belo. Um jardim é muito mais bonito quando há uma diversidade de flores. O casamento, ele fica ainda mais interessante quando nós sabemos aproveitar a diferença que cada um deles traz para a relação conjugal. Então não é querer me impor ao outro, mas é entender que esse outro tem vontades, é um espírito, é um ser que traz consigo a sua bagagem, que vem somar ao casal, que vem somar à união afetiva. Então é importante que nós valorizemos o outro, mas entendendo também que o fato de estar casado implica mudanças na rotina. Há muitos que casam-se e querem manter a vida de solteiro. Aqui tem um problema. Mas há muita gente que se casa e esquece de manter alguns prazeres que tinha da vida de solteiro. Uma vez eu encontrei com um amigo meu, recém-casado, eu falei, e aí, meu amigo, como é que você está? Ele falou, rapaz, de mal a pior. Eu falei, nossa, logo no começo é desse jeito? Mas por quê? Ele falou, rapaz, você sabe que eu gostava de jogar um futebol, né? Eu falei, sei, claro que sei. Ele falou, pois é, a minha esposa não deixa mais jogar futebol. Mas como assim não deixa mais? Não, ela me proibiu de jogar. Não posso. Como eu sabia que ele jogava muito, eu perguntei assim, mas quantas vezes que você jogava? Ele falou assim, 5 vezes por semana. Eu falei, poxa, então ela não tem um marido em casa, ela tem um atleta, né? Porque marido mesmo não está presente. É um extremo equivocado, porque se você jogava 5 vezes enquanto solteiro, você casou, a rotina muda. Mas aí eu falei assim, mas ela deixa você jogar pelo menos uma vez por semana? Não, ela me proibiu. Nenhuma vez mais. Aí é um outro extremo errado, que é de você cercear o direito da pessoa de ter uma prática esportiva, de ter um hobby, um lazer, que inclusive, se ele conduzir bem isso, o ajudará a manter-se mentalmente equilibrado na própria relação. Os estudos mostram que a prática de esporte auxilia o indivíduo dentro da sua própria questão mental. Mas ela simplesmente o impediu. E eu disse, mas e aí, o que você fez? Ele falou, não, eu aceitei tranquilo. Passaram-se uns meses, encontrei esse mesmo amigo, perguntei, e aí, amigão, como é que está o futebol? Você conseguiu voltar a jogar? Ele falou, não, rapaz, e agora a coisa piorou. Eu falei, como assim? Como é que pode ficar pior, né? Ele falou, o futebolzinho que eu pelo menos via na televisão, do meu time, nem isso mais eu posso. Ela me proibiu até do futebol. Eu falei, mas como assim? Que agora ela falou assim que quer ver umas séries e não pode mais, só tem uma televisão lá em casa, não tem 2. Eu até propus ter outra televisão, mas ela não aceita porque fala que é só uma para que não divida o público da casa. Eu pensei, meu amigo, mas e aí, o que você fez? Ele falou, eu aceito. Só que tem um problema. Esse indivíduo, ele vai aceitando muitas coisas, diminuindo a tal ponto que chegará um momento em que ele poderá ficar de tal modo contrariado que ele vai querer se impor a ela e não vai dar certo. Então aqui é onde um problema que ela não aceita a individualidade dele e pela falta de diálogo não chegam num senso comum. De um exagero de 5 vezes na semana, por que não trocar por 1 vez na semana? De ver futebol todos os dias, por que não assistir 2 vezes na semana? Enquanto ela assiste o futebol, ela ou fica junto, ou vai ler um livro, vai fazer algo que lhe agrade, que vá ao shopping, que faça uma atividade que lhe dá prazer. Porque muitas vezes também o marido não entende que a mulher gosta de fazer compras no shopping. Ele até fala, eu vou com você, né? E vai pegado na mão, que você fala, não, mas que amor, mas não é amor. É para prendê-la no braço aqui, que é para ela não afastar dele, né? Aí você olha aquele casal pegado na mão no shopping, não é amor, é medo dela gastar. Então nós precisamos, minha avó falava comigo, meu filho, você tem que ceder na relação. Ora um cede, ora o outro cede. Então se ela gosta de ir ao shopping, que vá ao shopping. Se você gosta de ver televisão, que veja televisão. Mas que entenda que terão momentos em que terão que ver televisão juntos. Tem casa que tem 5 televisões. E aí fica um no quarto, outro no outro na sala, outro na varanda. Não conseguem sentar-se juntos para ver o mesmo programa. Então é necessário ter programas familiares.
vamos ao shopping? Eu não gosto muito, mas eu vou hoje com você. E vão lá, enquanto ela vai nas lojas, sente num banco, leia um livro espírita, se possível. Escute lá um programa da Web Rádio Fraternidade. Vá na livraria, tome um café. Acabou, saiu do shopping, vão jantar juntos, ter programas, ter atividades, ser parceiros na relação. Então, tudo isso colabora para que a vida conjugal, apesar de desafiadora e ela possa ser, sobretudo, prazerosa. Em que um respeite o outro, entendendo que os dois juntos formam um casal que contribuem para a sociedade. Lembro-me aqui de um depoimento, um testemunho do Pedrinho, lá de Tupaciguara, em que ele, já perto dos 100 anos, ele foi homenageado e, ao receber a homenagem, resolveu fazer uma homenagem à sua esposa, Lídia. E ele dizia algo que serviu muito para a nossa reflexão. Porque dizia ele que, enquanto eles estavam namorando, era mil maravilhas, ele naquele amor por ela e ela naquele amor recíproco por ele. Mas quando marcaram o casamento, ela disse: Pedrinho, preciso lhe contar um segredo. E ele falou: meu Deus do céu, mulher quando vem com segredo, não é coisa boa. E ela fez aquele drama todo, né? Amanhã nós nos falaremos, né? E ele naquela ansiedade para saber qual seria o segredo que ela teria que lhe contar. Chegado no momento, ela sentou-se ao lado dele e lhe disse: olha, preciso lhe contar algo, mas quero que você entenda e aceite. Porque você é de família muito católica. E eu sou de uma família espírita. Naquele momento, conta-se que Pedrinho contou que ficou assustado. Porque a sua família trazia a ideia de espiritismo ligada ao demônio, ligada a práticas ruins. Imagine você saber agora que se casaria com uma pessoa espírita, imaginando essas coisas ruins como ele imaginava. Mas em nome do amor, ele disse: tudo bem, né? Como se o espiritismo fosse um erro, eu te aceito espírita assim mesmo, né? Fazer o quê? Eu te amo. E aí ela disse: mas eu tenho um pedido a lhe fazer. Eu não quero que você se torne espírita, mas eu quero que você se torne um bom católico. E você pode ir nas missas que você sempre gosta de participar, mas que você me deixe ler os meus livros espíritas que eu tanto adoro ler. E conta que ele ficou impressionado com a maneira como que ela falou isso. Porque ela poderia normalmente lhe pedir para ser espírita também, mas não. Pediu para que ele fosse um bom católico, mas que lhe desse a liberdade de continuar sendo uma boa espírita. Quica Zeloso, contando essa história, disse, né, e ela acabou dobrando ele, porque o Pedrinho virou espírita. O comportamento dela foi tão bonito que ele se rendeu ao amor com que ela tratou uma situação. Em meados do século passado era grave isso. Hoje parece uma coisa comum, normal, banal, mas antigamente não era. Então quer dizer que nós tenhamos essa parceria, esse entendimento, para que o outro possa ser quem ele de fato é, mas que o outro me permita ser como eu sou, e ambos compondo então um casal harmônico, um casal que se respeita, mas sobretudo um casal que se ama. E é disso que às vezes nós sentimos falta no mundo. Como é bom se aproximar de um casal que se dá bem, de um casal que se torna exemplo, de um casal que se torna referência, de um casal que é parceiro apesar das diferenças. E Leon Denis vai nos dizer, no livro Depois da Morte, que o amor é o coroamento das virtudes. Porque muitas vezes nós confundimos amor e ficamos em dúvida: será que eu amo o outro? Será que eu não amo? E ele fala que o amor é o coroamento das virtudes. Então, paciência, indulgência, benevolência, todas essas virtudes é o que compõe o ápice, que é o amor. Eu não posso amar alguém se eu não sou paciente, se eu não sou indulgente. Então, é na medida em que eu trabalho cada uma dessas virtudes, é que eu amplio, digamos assim, o meu pote, o meu reservatório de amor, que eu direciono em relação ao outro. Que seja um amor, como certa vez contou também uma história muito bonita, de um jovem que visitava um lar de idosos, e ele percebendo que lá havia um senhor que todas as manhãs ia e tomava café com a sua esposa. E ele, com muito amor, com muito jeitinho, sempre ia lá, colocava na boca dela, porque ela estava com os movimentos já comprometidos.
E aquele jovem, vendo esse senhor, resolveu se aproximar e perguntar a ele: olha, eu sempre vejo o senhor por aqui, o que o traz a este local? Quem é essa senhora? E o senhor disse: ela é minha esposa. Poxa, mas por que ela está neste local? Ele: mas é porque, meu filho, nós não tivemos filhos, ela foi filha única, nós não temos quem nos ajude a cuidar, por isso eu trouxe ela para esse lar de idosos, para que ela possa ser bem cuidada. Mas todas as manhãs eu faço questão de estar aqui com ela para tomar o café da manhã. E o jovem perguntou: mas qual o problema que ela tem? Ele disse: Alzheimer. E o jovem intrigado: mas Alzheimer não é aquela doença que perde a memória? Ela te espera para o café da manhã? E o senhor disse: não, ela não lembra de me esperar para o café da manhã. E ela nem mesmo se lembra mais quem eu sou. E o jovem intrigado: mas meu senhor, ela não te espera e não sabe mais quem você é? Por que é que mesmo assim você vem aqui todas as manhãs e compartilha desse momento com ela? Ele disse: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Esse é o desafio, que o nosso amor possa transcender as questões dos interesses materiais, que o nosso amor possa se manifestar independente se o outro possa retribuir e até mesmo agradecer, porque muitas vezes nós amamos, mas exigimos do outro que ele nos aplauda, exigimos que o outro reconheça. E o amor é isso, amor incondicional, que é o amor que não impõe condições, simplesmente ama. E tem um detalhe: quanto mais nós amamos, mais amaremos. Que nos diz Leon Denis que o amor provém de uma fonte inesgotável. Quanto mais se dá, mais se tem para doar. Que diante dos desafios da vida conjugal, nós possamos olhar para o outro, aprender com o outro, mas, sobretudo, olhar para cada um de nós e perguntar a si mesmo: como está a minha contribuição em benefício deste casamento? Aqueles que não estão casados nesta encarnação, fiquem com calma, fiquem pacientes. Teremos várias outras para casar, para aprender. Mas que façamos também da atual encarnação, se estamos casados ou não, se já estamos viúvos ou não, uma atitude proativa em relação ao mundo melhor. Porque a proposta cristã é de amor, ela é uma proposta ativa e de não necessariamente esperar ser amado. Que então possamos doar, que possamos nos dedicar à vida para deixar a vida melhor do que quando nós aqui chegamos. Que possamos olhar para trás e dizer: valeu a pena estar encarnado, valeu a pena estar casado. Cresci, aprendi, ajudei e auxiliei, mas, sobretudo, evoluí. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie e nos ampare, que Ele seja, de fato, guia e modelo também dentro dos relacionamentos e dos nossos casamentos que nós teremos nesta e em várias outras encarnações. Muita paz a todos.